Vamos para a nossa lição de número 2 do primeiro trimestre de 2021, o título Atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, está o nosso texto áureo, onde diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Verdade prática, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Então, o papel do Espírito Santo é trazer o homem até o conhecimento da verdade e conduzir a nossa vida até o nosso encontro final no arrebatamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 16, versos 7 ao 13, e o objetivo geral desta lição é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Então vamos aprender essa atuação do Espírito Santo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A introdução diz: aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade. Na primeira parte aqui da nossa lição, o título é O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Então a salvação nossa já estava planejada antes da fundação do mundo, porque Pedro escreve que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. No item 1 aqui da primeira parte diz: a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme está descrito lá em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo. Então, queridos alunos, queridos ouvintes, o Espírito Santo, desde o Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 2, quando o Espírito Santo pairava sobre a face ali das águas, preparando a criação, desde o Gênesis, o Espírito Santo então atua no plano da salvação, e ele usou vários profetas. Nós vamos ver aqui também no decorrer como foi a atuação do Espírito Santo na Antiga Aliança, que é no item 2, na Antiga Aliança. Ou seja, no Antigo Testamento. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como o de profeta. Então, é o Espírito Santo que usava aquelas pessoas lá no Antigo Testamento para que elas profetizassem e anunciassem, e principalmente anunciando o que? A vinda do Messias, a salvação através deste Messias. Então, uma delas profeta, ou também de liderança. Essas habilitações eram espirituais, olha, profecias, revelações, milagres, também aptidões individuais e artísticas. Ali em Êxodo capítulo 31, versículo 3, deixa bem claro, Deus dizendo que iria usar especificamente duas pessoas ali para o trabalho referente ali à tenda da congregação, todo aquele material que deveria ser feito. Deus então capacitou, dando aptidões individuais àquelas pessoas, e também habilidades para liderança militar e política. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento atuou fazendo todas estas coisas. No item 3 aqui, a promessa do Consolador. Vamos ver no item 3 aqui da primeira parte, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Aí Jesus diz assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, a vinda do Espírito Santo para ficar de maneira atuante nos corações dos crentes estava então aqui, estava ligada ao retorno de Jesus ao céu para sentar-se à destra do Pai. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Então, Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário
Ele então agora, ele voltaria ao Pai, porque ele cumpriu a sua missão de morrer na cruz do Calvário, e ele mesmo deixou claro, né? Vos enviarei outro Consolador. Vamos para a parte 2 da lição, título, O Espírito Santo consola e ensina. No item 1, o Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. O termo grego paracletos vem da preposição para, que significa ao lado de, próximo de, e o verbo kaleo, que significa chamar, convocar, de modo que essa palavra significa, então paracleto significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Então o Espírito Santo também é nosso advogado, também é nosso defensor, o Espírito Santo é o nosso auxiliador, ou seja, nenhum crente poderia estar de pé se não fosse a ajuda do Espírito Santo. Então, se você está ouvindo esta mensagem, se você está procurando ler a Bíblia, está procurando orar, está procurando se consertar, está procurando estar aos pés de Jesus, é porque o Espírito Santo está atuando em teu coração, viu? E o Espírito Santo, nós vimos na lição passada sobre a consubstancialidade, ou seja, o Espírito Santo, ele tem também a mesma substância do Filho, a mesma substância do Pai. Então é a Santíssima Trindade que nós sempre ensinamos, sempre apregoamos, porque ela é bem clara na Bíblia Sagrada. No item 2 aqui da segunda parte, o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro Consolador. Então este termo nós vimos ali no grego, que este termo significa alguém igual a Jesus. Então Jesus disse assim, vou para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador. Significa alguém, Jesus dizendo, vou enviar alguém igual a mim para cuidar de vocês. Então o próprio Jesus diz aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Isso aqui é muito importante, viu? Para que as pessoas não confundam aqui esse versículo. Por quê? Olha só, no item 3 está dizendo aqui, o ajudador. E nós estamos terminando o item 2 citando o versículo em João 14, verso 26. Então, dizendo aqui, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo faz lembrar daquilo que Jesus tem dito, ou seja, o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que você ouviu, daquilo que você estudou, daquilo que você buscou. Então, não é apenas abrir a Bíblia e falar assim, vai vir como um passo de mágica aqui na minha mente. Então, o Espírito Santo vai te ajudar a entender a Bíblia, você vai estudá-la, você vai refletir nela diariamente, porque ela é um alimento para a tua alma, e o Espírito Santo vai te fazer lembrar, viu? No item 3 aqui, o ajudador. A versão revisada de Almeida, traduz assim o versículo, traduz assim a palavra paracletos, por ajudador. Então ele é o nosso ajudador. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, cuidado, porque tem algumas igrejas que ensinam que não é necessário estudar a Bíblia, que o Espírito Santo vai revelar tudo, viu? Então, muito cuidado. Então, as pessoas às vezes falam assim, não, a teologia, a pessoa começa a estudar teologia e se desvia. Não, se está estudando teologia e se desviou, é porque, na verdade, não estava firme com Jesus, porque a palavra teologia significa estudar as coisas de Deus, estudar a Bíblia, procurar se aprofundar mais, para levar conhecimento, levar a palavra às pessoas e poder ajudá-las, viu? Na parte 3 aqui da nossa lição, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. E quem esse alguém é você? Mas através do Espírito Santo. Então você não vai convencer ninguém, você convencerá através do Espírito Santo. Aí você diz, pastor, não adianta eu ensinar, não adianta eu falar, não adianta eu tentar ensinar aquela pessoa, porque ele é cabeça dura, ele não me ouve. E, queridos, todos nós éramos cabeça dura, tá certo? Então nós precisamos, com a graça do Espírito Santo, levar esta palavra, pois é o Espírito Santo que convencerá as pessoas. Na parte 3 aqui, o item 1, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Então, e aqui, ele vai persuadir a pessoa do pecado, porque não crê em mim. Então, Jesus Cristo está dizendo, o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado. Veja bem, o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado e não dos pecados. Porque se ele fosse convencer dos pecados, como todos nós somos cheios de pecados, o que a pessoa iria dizer? Eu já larguei um determinado pecado, já está bom. Não. Então, qual é o pecado
principal que está em nós é não crer, não buscar e não reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então é disso que o Espírito Santo convence a pessoa, viu? No item 2 aqui, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Então, a Bíblia está dizendo aqui, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, Jesus Cristo morreu para libertar toda a humanidade dos seus pecados. Mas é necessário que a pessoa ouça a voz do Espírito Santo. A Bíblia é bem clara em dizer, Jesus dizendo lá em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Então Deus chama todos ao arrependimento, mas nem todos dão ouvidos. Mas eu louvo a Deus pela sua vida que está ouvindo esta mensagem, é porque você está procurando se aperfeiçoar e ouvir a voz do Senhor no teu coração. No item 3, que da última parte, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, o diabo, ele ainda luta numa batalha já perdida, mas eu quero te deixar bem claro o seguinte, Satanás sabe que já está derrotado. Mas o objetivo de Satanás não é vencer nenhuma batalha contra o próprio Cristo, mas vencer a batalha contra a humanidade. Então o diabo ele está perseguindo o ser humano de forma feroz para que o ser humano não se chegue a Cristo e morra derrotado em seus pecados para passar a eternidade com ele no lago que arde com fogo e enxofre, aonde o próprio inferno será lançado lá também, viu? Segundo Apocalipse capítulo 20. Então vamos tomar bastante cuidado com isso. Satanás já está derrotado. É claro, está derrotado por Cristo, mas ele está derrotando a muitos. Então, por isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo para não sermos derrotados pelo diabo, mas vencermos a cada dia mais. O nosso principal inimigo é Satanás e a nossa própria carnalidade, o nosso próprio eu. Precisamos vencer a nós mesmos a cada dia com a graça do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Conclusão, diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva e também de forma individual, viu? E age também no mundo no processo da salvação. O Espírito Santo maravilhoso. Então a Bíblia diz, até mesmo quando nós vamos orar, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda a interceder, a orar e a buscar. Que maravilha, viu? Nas perguntas agora, vamos para as perguntas. Pergunta número 1, por que Jesus precisava voltar ao Pai? Ele precisava voltar ao Pai para que o Espírito Santo viesse, o nosso Consolador viesse, e veio no dia de Pentecostes. Jesus Cristo, ele ressuscita no domingo de Páscoa, ele fica 40 dias ainda ressurreto pregando na terra, e ele é assunto ao céu. Depois de 10 dias vem o Consolador, ou seja, da ressurreição de Jesus ao Consolador, ao dia de Pentecostes, são 50 dias, que é uma festa especial dos judeus, essa festa do Pentecostes. Então o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, por isso nós temos o costume de chamar as igrejas de pentecostais, porque elas creem que aquele batismo com o Espírito Santo que foi realizado no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo desceu sobre a terra, ele continua ainda hoje em vigor. Pergunta 2, qual é a ideia de Paracletos? Paracletos é alguém chamado para estar ao lado, ajudar. Então o Espírito Santo é o nosso Paracleto, é o nosso ajudador. Quem imprime em nós o caráter de Cristo é o Espírito Santo que imprime em nós, é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece, que nos ensina a ser a imagem de Cristo. De que pecado e justiça o Espírito Santo convence o mundo? O pecado da incredulidade e a justiça impecável de Cristo. Então o homem, ele não precisa ser convencido de um pecado, de cada um dos seus pecados. São vários. Isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado. Não, o Espírito Santo convence ele de que é um pecador e precisa da misericórdia de Deus. É um pecador por quê? Porque não
não entendeu, não recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador. Quando recebe a Cristo, entende então que é um pecador e que só Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Pergunta de número 5. Aqui se refere o juízo sobre o qual o Espírito Santo convence o mundo. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário, que Jesus Cristo então julgou os nossos pecados, venceu por nós ali na cruz do Calvário, e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, né, que já está vencido pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como Pedro escreve que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, então Satanás já está derrotado antes mesmo que Deus criasse todas as coisas. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso, viu? Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.